Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Uma Autista Disse. Essa semana bem temática do feriado. Eu já tinha programado para gravar esse episódio em algum momento. Eu pensei, bom, já que amanhã é dia do trabalho, por que não falarmos como é a vida, a carreira de um autista, principalmente na época em que eu não tinha um diagnóstico, né? Como que eu lidei com todas as questões, os motivos pelo qual eu fui demitida, talvez, e como que é hoje em dia que eu tenho a minha empresa e tudo mais. Será que é melhor ser hoje a minha própria chefe ou será que é pior? Enfim, vamos discutir tudo isso, tudo que envolve ser uma autista e trabalhar. É importante lembrar que nem todos os autistas conseguem, né, ter um trabalho, dependendo do nível de suporte e tudo mais. Então, eu tenho o privilégio de, graças a Deus, assim, trabalhar para mim nunca foi um problema, o trabalho em si. Mas é claro que as relações de trabalho vão ser um problema para uma pessoa autista, porque a gente não se relaciona como as outras pessoas esperam que a gente se relacione. Então, eventualmente vai ter problemas nesse sentido também. É quase que inevitável. Então, vamos começar do começo, né? Como que eu comecei, como foram os meus trabalhos, o meu primeiro emprego, por exemplo, né? Como que tudo isso começou. Na verdade, me recordando aqui um pouquinho melhor, eu acho que a minha vida de trabalho começou um pouquinho já na adolescência. E também é importante lembrar que eu já tinha talvez uma coisa meio empreendedora, criativa, de querer lidar com o que era criativo, né? Quando eu era adolescente, eu fiz cursos e também aprendi muito sozinha a fazer aquelas pulseirinhas, colares, enfim, tudo que fosse bijuteria, né? Eu fazia e eu vendia. Enfim, na adolescência me deu uma graninha, assim, né? Lógico que eu era adolescente e eu tava só, né, brincando ali, começando a brincar de empreender. Mas é interessante pensar que, de certa forma, por mais que eu fosse autista e tudo mais, esse lado empreendedor, mesmo antes de realmente pensar em empreender de forma séria, ele já existiu em algum momento. Acho legal lembrar desse fator também. Então, quando eu tinha ali, eu acho que uns 13, 14 anos, eu fiz bastante isso, de fazer as pulseirinhas, colares, tanto com miçanga quanto aqueles de metal, sabe? Também já fiz curso onde eu aprendi a fazer aqueles chaveiros com miçanga. Antigamente vendia-se muito a pantera cor-de-rosa que a gente montava, né, com as pedrinhas e tal. Eu fiz isso na adolescência, vendia, gostava muito já. Eu acho que tem a ver com esse lance criativo e visual meu. Eu gosto muito de trabalhar com criatividade, mas acima de tudo com o que é visual. E para você montar uma pulseira bonita, você tem que ter uma ideia do que combina com o quê. E eu acho que isso é uma coisa que vem um pouco do autismo e também, de certa forma, da área que eu tenho altas habilidades. Então, para mim sempre foi uma facilidade pensar o que ia combinar com o quê, qual cor combina com o quê. E eu acho que eu tinha bom gosto, então, de certa forma, tinha um motivo para ter dado um pouquinho certo, vamos dizer assim, né? Funcionou durante um tempo e que bom. Eu acho que foi uma forma legal de começar a ganhar um dinheirinho ali fazendo o que eu gosto. Um pouco mais pra frente, ali, com uns 17, talvez quase 18, na época em que eu ainda fazia um curso no Senai, né, onde eu tava no ensino médio, eu comecei a fazer curso de manicure. Eu gostava muito da parte de fazer desenho, mais uma vez, uma coisa criativa e muito visual. Fui fazer curso de manicure, eu fazia o curso de sábado. Eu não tinha como arranjar um emprego naquela época, porque eu fazia o Senai de manhã e estudava à tarde, saía da escola já, tipo, sei lá, umas 7 horas da noite, uma coisa assim, sabe? Não tinha tempo pra ter um trabalho, pra fazer um estágio, pra ser um CLT, não tinha possibilidade naquela época. Então eu fiz esse curso de manicure e como minha mãe é cabeleireira, eu já tinha o salão pra trabalhar, né? Então eu comecei ali a estudar, comecei a comprar as coisinhas que precisava pra começar a fazer unha. Fiz curso também, porque também tinha a questão artística, tudo bem que a questão artística aprendi, acho que muito também vendo na internet algumas coisas e tudo mais, testando também. Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar. Então a unha ali pra mim era uma tela em branco, onde eu podia criar alguma coisa, pintar, enfim. Também existe essa questão do visual, que novamente pra mim é uma questão muito importante que eu gosto muito de trabalhar. Só que tem um problema. Já começa o problema autístico aqui, que é o seguinte: eu era uma manicure que demorava muito pra fazer meu trabalho. E eu acho que é muito por causa do
perfeccionismo. Tipo assim, uma manicure aí normal e demorar 2 horas pra fazer mão e pé. Eu demorava 2 horas só pra fazer a mão. Então, assim, pra pessoa fazer mão e pé, levava 4 horas. Ou mais, dependendo se ela fosse fazer aqueles desenhos na unha super trabalhado. Então, eu amava fazer. Só que também tem mais uma coisa, tem mais um fator. Eu também tenho escoliose, que também é um pouco por causa da coluna do autista e tal. Geralmente a gente tende a ter mais problemas de coluna. Não é que todo mundo que tem escoliose é autista, pelo amor de Deus. Mas é muito mais comum em autistas e eu nem sabia que eu tinha escoliose. E o trabalho da manicure é um trabalho que dá muita dor na coluna. Então, porque você fica ali agachado, principalmente pra fazer o pé e tudo mais. Era bem desconfortável. Então, existia o fator que eu demorava muito pra fazer. Ficava perfeito, ficava lindo, do mesmo jeito que eu faço minhas unhas, entendeu? Só que fazer a unha de outra pessoa é mais complicado ainda, porque você não sente a dor da outra pessoa, então você tem que ir com calma, você tem que, né, ir com um jeitinho, é diferente da minha unha que eu tô super acostumada a fazer. Mas eu demorava muito pra fazer, porque eu queria assim, que eu vou fazer a cutícula, não pode ficar nenhuma pelinha em volta, não pode ficar nada. Só que eu também não queria machucar a pessoa, então tem que ir com cuidado. Então eu demorava muito, 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 muito mesmo. Ficava lindo, mas, tipo assim, nossa, tinha que ter paciência. A pessoa que tava fazendo tinha que ter paciência. E eu também ficava muito cansada, porque, como eu disse, eu já tenho problema na coluna. Eu ficava ali agachada, eu ficava com dor nas costas. Então era o combo perfeito, assim, pra não dar certo, né, gente? Vamos combinar. Então eu fazia desenhos lindíssimos, eu amava fazer. De vez em quando, às vezes me dá umas assim, de eu quero fazer uma coisa diferente na minha unha, porque eu gosto disso. Acho que é um trabalho muito legal de ser feito. Mas o meu perfeccionismo, não só na hora de fazer cutícula e tudo mais, mas até nos desenhos, fazia que eu demorasse muito. Inclusive, foi uma coisa que a neuropsicóloga que fez a minha primeira avaliação falou pra mim, que às vezes eu quero fazer um negócio tão perfeito que eu lentifico demais o processo. Eu poderia ser bem mais rápido, só que eu me preocupo tanto com a perfeição que, né, não flui muito bem, sabe? Atrapalha o processo. Então a gente tem que saber equilibrar isso. E como eu nem sabia que era autista, eu sabia que era perfeccionista, mas tipo assim, eu não sabia que meu cérebro tinha realmente um funcionamento diferente da maioria das pessoas. Eu queria fazer o melhor possível, sabe? A pessoa tá me pagando também, tem essa questão. Eu sempre fui muito responsável. Se a pessoa tá me pagando, eu tenho que fazer um negócio perfeito, sabe? Eu sempre fui muito assim em relação a, tipo assim, dinheiro. Eu sei que é uma coisa muito séria. Tanto que na faculdade também foi um pouco assim. Eu fiz uma faculdade particular que não era barata. Não é super cara, mas, tipo assim, de longe não é barata. Não era nenhuma das mais baratas aqui de Bauru. Então, eu pensava, eu tenho que fazer cada centavo que eu tô gastando aqui valer a pena. Então, eu acho que quando eu tô prestando serviço pra alguém, é um pouco disso também. A pessoa tá me pagando, eu vou fazer valer a pena o que ela tá me pagando. Eu vou fazer o melhor possível. Aí, o meu perfeccionismo entra no nível, assim, exagerado, sabe? Por exemplo, na faculdade mesmo, eu fui até a aluna que teve a maior média da sala, mas eu não acho que é porque, nossa, eu era mais inteligente. Não é por causa disso, é porque eu sou extremamente perfeccionista. Eu queria entregar todos os trabalhos. Eu pensava que, tipo assim, eu estou pagando caro nisso aqui, tá custando, tipo assim, quase o meu salário inteiro, que na época, né, era um salário mínimo, sei lá. Então eu vou fazer valer isso aqui. Eu tenho que fazer valer a pena, se for pra ser a melhor aluna, que eu seja a melhor aluna, mas pensando nisso de, tipo assim, eu tô pagando, tem que valer isso aqui. Então, e eu já sou perfeccionista, mas eu acho que quando envolve o dinheiro, vem uma pressão maior, sabe? Uma responsabilidade maior. E eu acho que isso faz com que eu tenha sido sempre a melhor funcionária que eu conseguiria, sabe? Não quer dizer que eu era perfeita, porque justamente eu tinha as minhas dificuldades, que nem eu tô citando aqui. Então, por mais que a unha ficasse perfeita, sabe? Quem tem paciência pra ficar 4 horas sentado numa cadeira enquanto alguém faz a unha? É complicado, eu entendo, sabe? Ninguém tem esse tempo. Então, deu certo por um tempo, eu fiz muito a unha, assim, de pessoas da minha família e tudo mais. Só que com o tempo, além das pessoas se desgastarem, apesar delas não falarem, que eu acho que elas tinham muita paciência ali com o meu jeitinho, eu também fui ficando desgastada. Então eu vi que aquilo não tinha muito futuro, pra falar a verdade. E também porque é dor nas costas, né, gente? Quanto tempo eu ia aguentar aquela dor nas costas? Eu nem ia aguentar muito tempo. Eu gostava de fazer, eu fui fazendo ali pra ganhar um dinheirinho extra, mas eu sabia que aquilo não seria provavelmente a minha profissão, até porque eu gostava muito já de trabalhar com design. Como eu tava fazendo o Senai, na área gráfica, eu tinha aprendido a mexer com Photoshop, edição de imagem, eu já sabia que eu gostava muito daquilo. Então eu já tava pensando assim, talvez eu vá pra área de design ou publicidade. Então eu sabia que aquela parte
parte ali da unha era uma coisa provisória pra eu ganhar um dinheirinho ali, enquanto, né, eu ainda tinha uma carreira a ser construída, vamos dizer assim. Mas falando agora especificamente mesmo do meu primeiro trabalho CLT. Depois que eu saí, né, do ensino médio, eu comecei a procurar trabalho, porque eu queria fazer faculdade, eu sabia que pra eu fazer faculdade eu tinha que ter um emprego, né? Por mais que eu tenha feito uma faculdade particular, eu ainda teria que pagar por essa faculdade. Meus pais não pagariam pra mim a faculdade. Eu fui atrás de um emprego, não foi exatamente rápido, mas assim, depois de uns 6 meses, 7 meses, vamos dizer assim, procurando, fazendo entrevista e tudo mais, eu consegui um emprego de recepcionista. Basicamente, o meu trabalho era organizar cursos. Era um lugar que dava cursos para funcionários de um banco muito conhecido. Eu era terceirizada, não era nem, tipo, empregada direta, porque é um banco que para você entrar você tem que fazer concurso e tudo mais. Então, eu era terceirizada desse banco, onde os funcionários faziam cursos. Então, sei lá, de Libras ou de, tipo, atendimento, diversos tipos de cursos diferentes. Eu organizava o material para que quando a pessoa chegasse pro curso tivesse tudo certo. Todo o material que fosse necessário. Então, tinha uma lista de material que vai ser necessário. Ah, tem que imprimir não sei quantas cópias de tal documento para todo mundo ter. Tem que ter uma caneta para cada um. Tem que ter... Enfim, tudo era eu que organizava. Isso tudo, eu acho que eu fazia muito bem, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Então, isso eu nunca tive problema, nunca aconteceu de dar algum tipo de questão nesse sentido de, eu não organizar direito, não colocar alguma coisa que precisava. Nisso eu acho que eu me saía muito bem. O problema era o social. Principalmente por ser recepcionista, talvez o correto seria, em algumas situações, eu meio que receber os professores, os alunos, e eu não sabia fazer isso muito bem. Eu era, assim, a menininha tímida que, tipo, eu organizei tudo, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá bom? E aí eu tinha uma salinha onde eu ficava ali, às vezes passando um tempo, porque nem sempre tinha muito trabalho pra fazer. Essa foi uma questão desse primeiro trabalho meu. Nem sempre tinha muito trabalho a ser feito. Quando eu tinha que organizar, eu organizava tudo ali, dava conta de tudo, enfim, normal. Mas, às vezes, eu ficava meio paradinha. E, tipo assim, não tinha muito o que eu fazer, sabe? Eu era terceirizada. Eu, assim, tinha uns funcionários ali da caixa que eram os meus chefes. Eu respondia a eles, que era, tipo, umas 5 pessoas. E era isso. Só que qual foi uma das grandes questões de socialização? O escritório, ele era separado, tipo, em baia, sabe? Tipo, cada um tinha sua mesa com seu computador. Eu nem tinha um computador, porque o meu trabalho não envolvia muito computador. Falaram que ia dar uma senha pra mim, no final não deram, e aí eu só tinha uma mesa onde eu ficava lá sentada esperando alguém me passar trabalho, e às vezes eu fugia lá pra salinha onde eu ficava um pouquinho mais escondida, que ali pelo menos eu podia fazer nada sem perceberem que eu estava fazendo nada, porque eu queria manter o emprego, mas eu não tinha culpa também se não tinha trabalho pra eu fazer, sabe? Só que acontecia, eu tinha mais contato com essas pessoas que estavam ali na minha fileira, vamos dizer assim, que era a minha área, que eram os chefes a qual eu atendia, e pra eles chegavam, falavam bom dia, beleza. E tinham outras áreas, só que essas outras áreas, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nenhum nome das pessoas. Fiz uma amiga lá depois de um tempo, que ela era estagiária. Ela era de outra área, mas como a gente era as pessoas mais novas ali, já era um pessoal bem mais velho que trabalhava ali com a gente e tudo mais, a gente acabou se juntando um pouquinho. Ela ainda acho que tava na época do colegial, então ela tava fazendo estágio e tudo mais, e a gente acabou se unindo um pouquinho em algumas situações, por causa da proximidade de idade mesmo, enfim. E ela me contou que existiam algumas pessoas ali que falavam, tipo assim, a Pamela não dá bom dia, a Pamela não cumprimenta, tipo, que menina esquisita. Ela me contou que existiam alguns comentários nesse sentido. E na minha cabeça, que eu não sabia que eu era autista, hoje em dia eu entenderia que, tipo, é lógico que o autista vai ter esse tipo de questionamento sobre a questão social de comunicação, né? Na minha cabeça era só assim, por que eu tenho que cumprimentar essa mulher que eu nem conheço, que eu nem sei o nome dela? Por quê? Tipo, sabe, não faz o mínimo de sentido. E aí eu pensei, nossa, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão, sabe, falando de mim por aí por causa disso, sendo que, tipo assim, o trabalho que eu tenho que fazer, eu faço bem feito. Mas assim, só porque eu chego e não falo bom dia. E eu pensava assim, eu nem conheço essas pessoas, porque eu tenho que cumprimentá-las, sabe? Na minha cabeça. Sempre foi assim. Com o tempo, eu fui aprendendo, e depois vocês vão entender também que os meus outros trabalhos contribuíram pra isso. Mas no meu trabalho, eu acho que essa questão pegou muito. Eu acabava ficando muito quietinha no meu canto, sabe? Quando eu não tinha essa menina que eu fiz uma amizade ali, eu acabava ficando muito quietinha, muito sozinha, e eu via que os superiores lá olhavam, viam, e eu ficava tipo assim,
que eu vou fazer pra fingir que eu tô trabalhando se não tem trabalho às vezes pra eu fazer? Quando tinha trabalho eu fazia, mas quando eu não tinha, sabe? Inclusive, eu cheguei a passar num concurso da polícia, que eu nunca fui chamada. Assim, eram 90 vagas, eu fiquei entre as 90 vagas. Eu fiz outros concursos que eram mais desejados por mim na época, só que eu acabei passando porque não tinha muito o que eu fazer. Eu peguei a apostila do concurso e levava pra essa salinha onde eu conseguia ficar mais sozinha, onde ali era tipo um estoque pra organizar as coisas, e eu ficava ali estudando. Então eu fiquei bastante tempo estudando por não ter muito trabalho pra eu fazer. Só que assim, de vez em quando alguém entrava na salinha, me pegava estudando, então acabou sendo um emprego que não durou muito tempo. Eu acho que eu fiquei ali uns 5 meses. E eu não sei o quanto dessa falta de socialização minha prejudicou, porque eu já sabia que tinham pessoas ali que questionavam o meu comportamento. Falavam, tipo, nossa, que menina, sabe, chata, chega e não fala bom dia, que mal educada, sei lá, o que as pessoas pensavam de mim exatamente, mas eu sabia que boa coisa não era. Essa, eu imagino que tenha sido uma questão, também a questão de falta de trabalho pra eu fazer. Foram alguns fatores ali. É lógico que exatamente a gente nunca vai saber. Eu acho que na época eles falaram que era corte de gastos, alguma coisa assim. Vai saber, né? Eu acho que existiam vários fatores. E o fato de ter essa pessoa que já falava, tipo assim, essa menina chega e não cumprimenta, já diz muito de como o autismo me atrapalhou ali naquele momento. No meu segundo emprego CLT, que demorou aí... Deve ter demorado mais uns 6 meses depois que eu saí desse último, foi pra fazer uma coisa que, assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu trabalhei com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que contribuiu pra minha evolução um pouquinho. Eu fiz a entrevista pra trabalhar numa loja de calçados que estava abrindo. Eu não sabia ainda se era pra vendedor ou se era pra caixa. Eu tava com muita esperança que fosse pra trabalhar no caixa da empresa. Por quê? Eu sou uma pessoa organizada, sabe? Eu sou até boa com os números também. Então, tipo, pra mim, ficar no caixa, tipo, é lógico. Eu não sou tão comunicativa, então me coloquem no caixa que vai dar tudo certo, porque eu sou organizada, sabe? Não vai ter problema. Eu sabia que eu desempenharia bem esse papel. Só que acontece que não era isso que meu chefe na época queria. Ele queria vendedoras que também fizessem o caixa. Então, no final, eu fui contratada para ser vendedora. Só que assim, gente, uma autista sendo vendedora, eu não gosto nem quando as vendedoras vêm me atender direito, né? Que dirá eu ia atender as pessoas. Mas eu não achava que isso era necessariamente um ponto negativo, porque eu conseguia entender que existiam clientes e clientes, sabe? Tem aquele cliente que chega mais quietinho, que às vezes ele não quer falar com você, como é o meu caso normalmente, eu sou esse tipo de cliente. E tem o cliente mais extrovertido que já chega falando, eu queria algo assim, assim, assado e tal, bate-papo, etc. E eu sempre fui educada, né? Mas foi engraçado que depois de um tempo que eu estava já trabalhando ali, meu chefe na época falou, eu achei pela entrevista que você era mais comunicativa. É lógico que ali na hora da entrevista eu usei um masking pra parecer que, tipo... Porque assim, eu sou muito dedicada a tudo que eu faço. Eu sempre fui uma boa funcionária, modéstia à parte. E isso eu nunca enganei ninguém. Eu admito. E sabe aquela história de que, tipo, qual que é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista. Isso era realmente verdade. Eu falava isso nas entrevistas, mas não é porque todo mundo diz isso, é porque realmente é uma verdade. Como eu disse pra vocês no caso da época que eu fui manicure. Isso era realmente, às vezes, um problema. Por causa de demorar muito pra fazer certo tipo de tarefa e tudo mais. Mas eu também sabia que eu tinha umas qualidades, como ser organizada, tudo mais. Eu sabia que se eu lidasse com o financeiro, eu ia me dar bem. Não é à toa que hoje eu faço financeiro da empresa, nossa, porque eu sou bem organizada, eu gosto de tudo certinho, tudo descrito, enfim. Eu sou muito metódica, então é uma característica do autismo que, de certa forma, para trabalho, no meu caso, me ajudou, né? Era bom, vamos dizer assim. Só que sempre tinha a questão da comunicação. Então, com o tempo, meu chefe foi vendo assim que eu não era tão comunicativa quanto eu parecia ser na entrevista. Porque na entrevista eu tinha essa esperança que eu talvez pudesse ficar no caixa. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu também fui dando indícios de tipo, olha, eu sou boa aqui. Mas não era isso que o chefe queria. Se não era o que ele queria, eu não tinha que fazer, né? Eu não ia conseguir convencer ele do contrário. Mas também eu precisava de trabalho. Eu já tava procurando fazia um tempo. Eu queria fazer faculdade no próximo ano, então eu precisava de um emprego. Então, tipo assim, beleza. Se é pra ser vendedora, eu vou fazer o melhor que eu posso dentro desse sentido. Quando você é vendedora, esse tipo de problema de dar bom
bom dia, você aprende, né? Não tem como o cliente chegar na loja e você não dar bom dia, não atender, não ir lá. É um protocolo que você segue, né? Na questão de uma pessoa autista, é isso. Era um repertório que eu tinha de tipo, a pessoa chega, eu falo isso, eu pergunto tal coisa. E assim a gente vai aprendendo o script, vamos dizer assim. Então, depois desse trabalho também de vendedor, acho que eu nunca mais apresentei necessariamente tantos problemas nessa questão de chegar e ter dificuldade de cumprimentar. Apesar que algumas situações pra mim ainda não fazia sentido. Eu ainda não vejo por que as pessoas se incomodavam tanto de eu chegar e não dar bom dia naquela situação do primeiro trabalho, porque eu entendo o porquê que eu não dava bom dia. Porque eu não me dou essa importância também. E tipo assim, não, eu tenho que chegar e dar bom dia, porque as pessoas vão se importar. Eu acho que ninguém tá nem me vendo, porque eu sou tão quietinha, eu sou tão assim, tipo, sabe, pelo menos eu era, né? Eu era muito mais assim, muito mais tímida, muito mais, tipo, ai, a menininha quietinha, tímida, tipo, sabe? E justamente por ser assim, eu achava que as pessoas nem prestavam atenção em mim. Então, tipo assim, não vai fazer diferença eu dar bom dia. Eu achava isso, porque, tipo, eu não me dou essa importância de achar que as pessoas vão sentir falta do meu bom dia, sabe? Eu não achava que isso era relevante, porque eu não me dava essa importância. E também porque talvez eu não tivesse uma autoestima, uma segurança, entendeu? Hoje em dia eu já ajo de um jeito bem diferente que isso. Mas eu também entendo que naquele contexto fazia sentido aquilo. Mas então, esse trabalho que eu tive de vendedora, ele foi importante também pra melhorar minha comunicação. Eu lembro que na época eu tava fazendo teatro também, então acho que foi uma época bem legal nesse sentido. Eu lembro que eu tava um pouco na dúvida se eu ia pra design ou publicidade, que eu tinha medo de publicidade por ser uma questão de comunicação e tudo mais. Mas como eu tava fazendo teatro, trabalhando de vendedora, eu tava numa época que eu tava aprendendo a ser mais comunicativa, acho que me deu coragem de ir pra publicidade e que bom que eu amo essa área, é o que eu realmente queria. Eu sentia que era uma área mais completa e depois que eu fiz o curso, eu realmente entendi que era isso, eu tava no curso certo, eu era completamente apaixonada pelo que eu estudava e eu trabalho com isso até hoje, eu sou completamente apaixonada até hoje. Eu acabei indo mais pra uma área que envolve o visual, que nem eu falei. Na época, eu tava ali na época, um pouco antes até de entrar nesse trabalho de vendedora, eu tinha criado um blog, o blog de moda, o Mundo de Susan, que existe até hoje, onde eu posto os meus looks e tudo mais. E nesse blog, eu comecei a aprender a mexer com site. Na verdade, um pouquinho antes disso, eu já tinha tido Tumblr e tal, tinha tido algum contato ali com código e coisas desse tipo. Mas aí eu comecei a ter contato com WordPress através do blog, comecei a tentar entender ali como funcionava. Os layouts no começo, lógico que não ficavam muito bom. Na época, também coincidiu que o padre que estava aqui na igreja me chamou para fazer parte da Pascom e fazer o site da igreja. Então aí eu tive mais um motivo para aprender. Isso foi na época ali, depois que eu já tinha saído dessa loja, que eu tava trabalhando de vendedora, que eu já tava fazendo faculdade. Eu odiei trabalhar como vendedora, mas eu também aprendi muito, então é isso, faz parte do processo. Quando eu saí de lá, comecei a procurar emprego novamente, coincidiu do padre pedir pra eu fazer o site, então eu tava tentando aprender mais sobre criação de site, porque eu só tinha feito meu blog, então eu sabia alguma coisa, mas sabia muito pouco. Tava tentando entender mais sobre WordPress e tudo mais, mas eu sempre gostei dessa questão de design de interface, eu ainda nem sabia o que era direito, não sabia nem o nome, mas eu já gostava. E foi quando o meu próximo emprego, que demorou ali, eu saí em maio, eu fui demitida desse trabalho de vendedora e eu consigo entender os motivos, de certa forma, eu acho. Enfim, talvez eu não fosse tão comunicativa, tão expansiva como eles gostariam que eu fosse. E, tipo assim, ok. Na época eu nem fiquei tão decepcionada assim, porque eu não gostava muito do trabalho, eu queria uma coisa diferente. E eu tava no primeiro ano de faculdade. Na época, uma pessoa que trabalhava comigo, que era um cara já mais velho, ele tava procurando alguém pra trabalhar na área de web design. Isso foi ali pra agosto, setembro, mais ou menos. E eu já tinha um blog, então eu tinha uma leve noção. Eu falei pra ele que eu tinha feito um site ali, o meu blog, etc. Eu tava tentando entender como que eu ia fazer o site da igreja. E aí ele me deu uma oportunidade e eu aprendi ali com ele como é que faz o site, porque ele já trabalhava de forma mais profissional fazendo o site. Foi ali que eu refiz o layout do blog, fiz realmente o site da igreja de um jeito que fizesse sentido, numa plataforma que fizesse sentido. E ali eu aprendi. Nesse outro emprego meu, que também foi um trabalho CLT,
CLT e tudo mais, eu já fiquei mais tempo. Eu acho que eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos, enquanto eu tava ali na faculdade. Então foi quando eu comecei a realmente entender a ferramenta de fazer site. Aprendi muito ali em relação a fazer site. Eu e esse chefe meu, a gente teve algumas questões também de comunicação. Eu acho que a forma como ele se comunicava era um jeito que eu não entendia direito. Sabe quando a pessoa fala uma coisa que não é necessariamente agressiva, mas a gente entende como agressiva? Eu fazia muito isso. E eu acho que é por causa do autismo. E, tipo assim, eu trabalhava meio híbrido entre presencial e home office. Quando era home office, eu tinha muito mais problemas de comunicação. Porque a pessoa manda uma mensagem pra mim, tipo, X, e eu leio aquela mensagem, às vezes, com uma entonação meio brava, meio extrema, porque esse chefe meu, ele era meio bravo. Não vou mentir. E ele não vai negar também se ele assistir esse vídeo. Mas, talvez eu interpretasse mais bravo ainda quando eu via as mensagens dele ali quando eu tava home office, entendeu? E aí isso gerava muito ruído de comunicação, era muito estressante, sabe? Então, assim, eu aprendi muito, mas eu também chorei muito nesse trabalho, sabe? Eu chorava quase todos os dias. E eu acho, hoje em dia, eu acho que é porque a gente é muito diferente, sabe? Eu não concordo com a forma como ele trabalha, mas eu ainda respeito muito ele, porque eu sei que ele me ensinou muito, então eu não tô aqui pra falar mal dessa pessoa específica, que, assim, quem estudou comigo ou qualquer coisa desse tipo vai saber quem é, então eu tô sendo muito honesta nesse sentido. Que sim, a gente é muito diferente, eu não concordo com a forma como ele trabalhava, como ele era o chefe, vamos dizer assim, mas eu também sou muito grata e sei que ele não é uma pessoa naturalmente ruim, sabe? Mas eu sei que o autismo também foi uma questão ali na época que a gente não sabia que existia, mas que foi um problema em alguns momentos por causa dessas questões de interpretação de texto. Que às vezes ele falava uma coisa e eu entendia outra. Era muito ruído de comunicação. Então, às vezes eu acho que assim, a gente só não dava certo trabalhando junto porque são duas pessoas muito diferentes, com comunicações muito diferentes. Algumas questões que eu questiono ele, com a forma como ele trabalha, eu falaria até hoje, ele sabe disso. Então, mas isso é uma questão nossa e que tá tudo bem, as pessoas discordam e é isso, faz parte da vida. Eu sei que o autismo atrapalhou também nesse trabalho, mas eu também era boa no que eu tava fazendo, no que eu tava aprendendo. É lógico que no começo ninguém já começa sendo bom, né? Então, eu fui aprendendo, eu fui evoluindo e nesse tempo que eu trabalhei ali, eu acho que eu tive tempo suficiente pra chegar depois no posto no trabalho. Quando eu saí de lá, menos de um mês depois eu já tava trabalhando em outra agência, que foi a última agência que eu trabalhei CLT. Lá, eu entrei já com esse diferencial de saber fazer site. Então, além de trabalhar com criação, eu ainda podia desenvolver site. Então, de certa forma, eu tive a oportunidade de me destacar ali por causa disso, vamos dizer assim. E também porque os meus chefes eram maravilhosos. Não tem problema nenhum de dizer isso. Eles foram os melhores chefes que eu já tive na vida. Mesmo eu sendo uma funcionária muito boa, que me dedicava muito, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, eu sei que eu era uma funcionária muito boa e que, tipo assim, além de tudo, eu conseguia oferecer várias coisas, desde criação até desenvolvimento de site e tudo mais. Mas eu amava trabalhar lá, porque além de eu poder fazer o que eu amo, eu tinha pessoas que me respeitavam, sabe? Pai, a Pamela é mais quietinha, é o jeitinho dela mesmo, sabe? E era um ambiente que me deixava muito confortável. Então eu tenho um carinho enorme por esse casal, inclusive, que eram os meus chefes. Eu não vou ficar dizendo o nome de ninguém aqui, nem de quem eu falo mal, nem de quem eu falo bem, porque eu acho que não vem ao caso, sabe? Mas, assim, meu amor é declarado por eles. Quem me conhece há mais tempo aí já sabe até quem eles são, então eu não tenho problema com isso. Em relação à comunicação, não era muito um problema, porque era uma agência muito pequena. No começo era só eu e esse casal trabalhando ali. Depois foi aumentando, foi tendo outras pessoas trabalhando junto. E, tipo assim, questão de comunicação não era tanto uma questão, sabe? Eu fazia ali meu trabalho certinho, no tempo certinho, extremamente perfeccionista como sempre, mas funcionou bem, sabe? Tanto que eu fiquei lá, assim, de final de 2017, eu fui sair de lá, eu acho que já tava começo de 2021, então eu trabalhei uns 3 anos lá, fiquei um bom tempo. Fui muito feliz trabalhando lá. A Gabi, que é a minha sócia hoje, eu conheci lá. A gente era um quarteto que se dava muito bem, sabe? A gente não saiu de lá por causa de briga, porque a gente não gostava de trabalhar de jeito nenhum, mas porque a gente queria ter a nossa empresa, ter a nossa marca e colocar
colocar nessa empresa as coisas que a gente acredita, né? Que a gente queria fazer diferente no cenário de publicidade, não só dessa agência que a gente trabalhava, mas do cenário de publicidade como um todo, de agências de publicidade que tem em Bauru. E também a gente teve a ideia de abrir uma espécie de startup, enfim, que no final não deu tanto certo quanto a gente queria, mas a agência que a gente abriu funcionou muito bem, estamos aí até hoje, graças a Deus, estamos em um ótimo momento, sentimos que estamos no caminho certo, a gente sente que a gente tem um diferencial, e sim, eu vou fazer publicidade aqui da minha agência, porque precisamos de jobs e sabemos que a gente tem potencial, a gente sabe que a gente oferece bons serviços, então eu tô muito contente de ter a minha empresa hoje, sabe? Durante esse período que eu estava lá, é lógico que tiveram pequenas questões. Eu já contei num vídeo uma crise que eu passei lá dentro, mas tipo assim, sabe? As minhas crises eram mais de choro, então às vezes eu chorava, não fazia sentido porque que eu tava chorando. Eu vou contar depois mais pra frente, quando eu for falar de rigidez cognitiva, eu conto a história dessa crise que eu tive lá de novo. Apesar de eu já ter feito um vídeo há um tempo sobre isso, é uma história que vale a pena contar algumas vezes. Então assim, eu tive algumas questões, mas não foi nada assim, tipo, problemas porque eu não tava trabalhando num lugar legal, ou tipo assim, porque as pessoas me julgavam. Nesse sentido, eu nunca tive problema lá. Eu sinto que ser autista ali não foi um problema, apesar de ninguém saber ali que eu era autista, eu não tive problemas por ser diferente. Eu sinto que as pessoas me aceitavam assim como eu era. É lógico que conforme as pessoas vão pegando intimidade, vai tendo uma zoaçãozinha ali com o jeito da pessoa e tudo mais, mas eu também fazia um pouco disso com eles e tava tudo bem, sabe? Nunca foi um problema grave nesse sentido. Então, eu e a Gabi trabalhando ali juntas, ela já me questionava, porque a Gabi sempre teve um espírito mais empreendedor. E eu sempre tive um pouco mais de medo. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui uma boa funcionária, porque eu sou boa em receber ordem, sabe? Tipo assim, vai lá e faz tal coisa, sabe? Eu sempre fui muito responsável nesse sentido. Eu sempre quis ser uma boa funcionária, sabe? Então, quando a Gabi começou a me questionar, tipo, você já pensou em empreender e tudo mais? Eu ficava tipo, não muito. Tipo, não era... Eu sabia que empreender não era uma tarefa fácil. E eu pensava que, nossa, precisa ser bem comunicativa, né? Pra você ter uma agência. Quando ela começou a falar comigo disso, eu já falei, olha, não é algo impossível de eu fazer, mas eu com certeza não seria o atendimento dessa agência. Então, eu já comecei a colocar ali, tipo, quem sabe um dia, mas tipo assim, atendimento eu não faço. Eu já deixei bem claro que eu já tinha passado pela experiência de ser vendedora, eu já sabia que eu não gostava muito disso. Então, eu já fui colocando ali um certo limite nessa questão, mesmo sem saber que eu era autista, mesmo sem saber o motivo de eu ter tanta dificuldade com atendimento. Só que a Gabi, graças a Deus, ela é uma pessoa muito comunicativa, então ela supre essa falta que eu tenho de problemas, assim, de comunicação social. Então, quando a gente começou a agência, quando a gente decidiu mesmo, né, primeiro, na verdade, a gente decidiu por iniciar uma startup, depois a gente decidiu que íamos abrir a agência, até para ter dinheiro para investir na startup, eu já falei para ela, você faz atendimento? Então. Aí ela concordou, porque ela é uma pessoa muito comunicativa, isso pra ela não é um problema. Eu coloquei esse limite, vamos dizer assim, porque eu sabia que ia ser uma dificuldade. Não é porque, tipo, atendimento é a coisa mais terrível de fazer da face da terra. É que, na verdade, tem duas questões, né? A gente é muito inseguro, nós autistas, de como a gente se comunica, como a gente fala com as pessoas, se a gente tá falando do jeito certo, se a gente tá interpretando do jeito certo, então às vezes a gente não interpreta do jeito que as outras pessoas interpretariam, então é uma série de problemas de comunicação. Fazia sentido eu não querer fazer aquilo, porque eu sabia que eu não era a melhor pessoa, talvez, pra fazer isso. De vez em quando eu faço na agência, mas hoje em dia, tipo, eu tô acostumada também com os clientes e tudo mais. Quanto mais intimidade, costume eu tenho com o cliente, mais fácil fica atender. Então, eu tenho cliente até que eu tenho um contato direto, principalmente de site, por exemplo, enfim. Mas tudo depende de, tipo, quão simples ou mais difícil vai ser pra gente esse processo. Se for mais fácil pra agência no geral e não for complicado pra mim falar com determinado cliente, eu vou falar sem problema. Muitos clientes realmente fica mais difícil pra mim, principalmente por causa da imprevisibilidade. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar minha rotina. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E aí, quando você tá no atendimento, é muito imprevisto. Qualquer hora um cliente pode te chamar e mudar completamente o rumo da sua agência. E aí, a hora que você vê, tudo que você tinha programado pra fazer, você não faz. Então, por precisar dessa certa previsibilidade, fazer o atendimento geral da agência seria muito difícil. Então, a Gabi, ela me complementa muito nesse sentido. Isso, inclusive, foi o motivo pelo qual eu acho que a sociedade dá muito certo, porque as coisas que eu sou boa, a Gabi tem mais dificuldade
faculdade. Então, tipo assim, eu sou extremamente organizada, a Gabi já gosta um pouco mais de bagunça. E a parte de comunicação, que é um problema pra mim, a Gabi já é muito boa. Então, a gente é muito parecida nas coisas que a gente acredita, nos ideais. Tanto que por isso que deu certo da gente abrir a agência, porque a gente começou querendo as mesmas coisas. A gente até hoje quer as mesmas coisas, chegar nos mesmos lugares, assim, na maior parte das vezes. Só que a gente é muito diferente de personalidade, então a gente se complementa. A Gabi também tem suspeita de ser neurodivergente, então a gente imagina que provavelmente ela é TDAH, o que justifica essa complementação, né? A gente fala que o TDAH e o autismo, muitas vezes, eles são completamente diferentes, mas eles se complementam. E eu acho que eu e a Gabi é um bom exemplo disso. Cada uma de nós temos habilidades completamente diferentes, mas que juntas fazem sentido, sabe? E uma coisa interessante é que no começo da nossa agência não era High-Low. A gente começou como Verus Agência. A Verus foi um nome que eu tive a ideia, porque eu estava na cabeça de que o tipo de publicidade, de agência de publicidade que eu falei que eu queria fazer diferente do mercado, é porque eu via que às vezes as publicidades nem sempre era baseada na verdade do que a empresa consegue entregar. Então, por exemplo, eu sou completamente contra usar imagens de bancos de imagem. Eu gosto muito mais de trabalhar com imagens reais, tanto que eu também faço a parte de fotografia dentro da agência. Para mim, isso é uma coisa muito importante, né? Tanto que hoje em dia tem a questão da inteligência artificial e tudo mais, mas eu acho que quanto mais as pessoas usarem inteligência artificial, mais as pessoas vão ficarem cansadas de ver materiais artificiais por aí, sabe? Tipo, quanto mais artificial for, mais as pessoas vão sentir falta do que é natural. Então eu sempre vou defender a fotografia, a você ir lá e registrar, tipo, é um produto, é um alimento, uma comida. Ter a foto do produto real faz muita diferença, porque senão vai que a pessoa chega lá e é uma coisa completamente diferente, sabe? Dá uma sensação que você tá enganando o consumidor. E eu não queria ter essa sensação. Eu queria que a minha agência fosse diferente nesse sentido. Que não trabalhasse tanto com imagens de banco de imagem. É lógico que uma vez ou outra a gente usa, mas não é especificamente para produto, sabe? Porque para mim isso não fazia sentido. Então, a gente, graças a Deus, conseguiu colocar isso em prática. Só que foi engraçado que o nome Verus, a tradução, ela vem do latim de verdade, de veracidade. Que é coisa mais autística de você colocar o nome da sua agência de publicidade de Verus, que quer dizer verdade, porque a verdade pra mim é uma coisa muito importante. Eu acho isso, tipo assim, olhando pra trás eu vejo, só podia ser um autista mesmo fazendo isso. Porque eu gostava muito desse nome, não é nada, tipo assim, criticando nesse sentido, mas cara, é isso, né? Tava muito na cara que eu era autista, no final das contas. Porque eu tava tipo assim, não, vamos lutar para ser uma agência que trabalha somente pela verdade. E hoje em dia, a gente até hoje pensa dessa forma. Só que a nossa agência acabou evoluindo e indo pra lugares mais profundos do que isso, né? Porque a gente percebeu que, legal, isso é um diferencial, beleza. Só que a gente percebia que ser uma empresa feita por mulheres era muito difícil. As pessoas não levavam a sério o nosso trabalho, seja por sermos duas mulheres, ou seja também por sermos novas. Só que a gente também sabia que, tipo assim, cara, a gente é muito boa, então a gente consegue, a gente vai conseguir fazer essa empresa dar certo. E aí, só que a gente viu que, tipo assim, a gente fazia reuniões com os caras que falavam, mas é só vocês duas mesmo? Como quem diz, mas vocês dão conta? Duas meninas tão jovens? Enquanto que em outras agências que eu trabalhei, que eram comandadas por homens, era completamente o oposto. Eles viam o cara e achavam que ele fazia tudo, enquanto tinha muita gente por trás fazendo outras coisas. Então, tipo assim, olha a diferença como é o tratamento de mulher e de homem. E aí que nasceu a High-Low. A High-Low, a gente passou por uma mudança de nome, porque a gente queria registrar nome e fazer tudo certinho também. Esse reposicionamento veio também pra transformar a High-Low em uma comunicação mais específica com mulheres empreendedoras, que por saber o que elas passam. Eu penso, nada mais autístico também do que isso, né, gente? Ser uma militante. Eu acho que autistas tendem a batalhar muito mais pelas causas, tanto que a gente vai muito pra internet falar sobre autismo, muitas vezes quando a gente descobre que é autista, mas a gente tem essa tendência, tipo assim, o que a gente acredita, a gente vai lá e faz. Acaba que a minha agência também é uma agência militante, só que nesse caso do feminismo, do empreendedorismo feminino, pra valorizar a importância de termos mulheres, termos empresas feitas por mulheres e como a gente pode ajudar elas, como a gente pode fazer com que elas cresçam também, o negócio delas cresçam. Então, pra gente isso é uma coisa muito importante. E eu também acho que isso também tem a ver com o autismo, de no final batalhar pelo que acredita, de buscar fazer a diferença.
tipo assim, se eu acredito num negócio, eu vou lá e faço, sabe? O senso de justiça do autista também é nesse lugar de acabar se tornando mais militante, sabe? Então, acabou que a High Low foi por esse caminho e eu também acho que, é lógico, no começo, quando a gente tomou a decisão de focar nesse público, a gente ficou com medo. Mas a gente também, depois que a gente tomou coragem de fazer isso, a gente viu que foi a melhor coisa que a gente fez, porque ficava muito claro o nosso posicionamento, sabe? E isso fez uma diferença enorme. Que bom que a gente fez isso, que a gente conseguiu chegar hoje no momento que a gente tá agora com quase 5 anos aí de agência. Em relação a ser empreendedora, é lógico que isso é diferente de ser CLT. Como eu disse, eu era uma ótima funcionária, sabe? Eu sempre fui muito boa em respeitar as regras, em, sabe, entregar o melhor que eu podia, extremamente perfeccionista e tudo mais. Só que quando você vai pra empreender, você é sua própria chefe, você não tem quem responder, você faça, senão ninguém mais vai fazer. E não tem uma rotina muito bem pré-estabelecida. Eu acho que essa é uma das questões que talvez mais dificulta o empreendedorismo, assim, na questão de ser autista, que eu não tenho horário fixo pra trabalhar, sabe? E ao mesmo tempo também tem um lado bom, que tipo assim, se eu tiver numa crise de shutdown e eu precisar desmaiar, deitar aqui na cama e ficar, eu posso, porque eu tenho liberdade pra isso. Se tiver tudo em dia, tudo entregue, eu não tenho um horário certo pra cumprir, não tenho que dar satisfação pra ninguém, então eu posso descansar a hora que eu precisar descansar. Se eu não tô bem pra trabalhar, se eu tô num momento difícil por ser autista, eu também posso parar. Então assim, existem os prós e os contras, mas eu acho que é muito mais prós até do que contras pra mim. Existem também questões de, tipo assim, imprevisibilidade. Quando você é CLT, você sabe que seu salário vai cair ali direitinho todo mês. Aquilo é previsível. É lógico que a qualquer momento você pode ser mandado embora. Mas quando você é empreendedor, você tá por dentro de cada mudancinha que aparece dentro da agência. Então, se entra cliente novo, se sai cliente, tudo. Então, assim, várias mudanças acontecendo, você vê elas acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem mais controle disso. Então, é tudo lado bom e lado ruim, sabe? Ao mesmo tempo que saber de todas as mudanças, tipo assim, nossa, pode ser mais motivo de crise, ter mais controle de toda a situação, também pode ser uma sensação de mais, tipo assim, sei em que território eu estou, sei exatamente o que tá acontecendo, me sinto mais segura por causa disso. Então, é tudo lado bom e lado ruim nesse sentido de ser autista. Eu sou a pessoa na agência que cuida de tudo que é mais visual, então web design, fotografia, design para as redes sociais. Eu sou a direção de arte, né? A diretora criativa, que cuida de tudo que envolve arte visual. Assim, eu gosto muito, eu sou muito perfeccionista em relação, tipo assim, o feed do cliente tem que ficar organizado, tudo mais. Isso é uma vantagem, eu acho que isso é muito bom pro meu trabalho, faz com que o meu trabalho seja muito bom, o trabalho da agência tenha a qualidade que tenha, e que a gente sabe que tem, não é só porque, a gente tá falando isso, os clientes elogiam muito isso. É bom saber que, de certa forma, isso ajuda no meu trabalho, mas eu precisei de um tempo pra me acostumar com o fato de que, tipo assim, eu não vou ter controle de tudo. Porque às vezes vai ocorrer um imprevisto e um post que tava programado não vai sair. Vai sair depois. Ou então, tipo, o cliente devia ter mandado outra coisa, ele não mandou, ele não conseguiu. Vai ter que ser de outro jeito. Eu tive que aprender com o tempo que eu não conseguia ter controle de tudo, sabe? E eu acho que quanto mais a gente vive, mais a gente vai se acostumando. Hoje em dia, eu me estresso muito menos por isso. No começo da agência, eu me estressava muito mais. Hoje em dia, é tipo assim, precisou de uma mudança. Algumas situações eu vou ficar bem triste, que eu vou pensar, nossa, ia ficar tão bonito daquele jeito, sabe? E eu tenho esse senso visual bem crítico. Então, tipo assim, modéstia à parte, eu tô falando que vai ficar bonita, porque vai ficar bonito. Mas eu também aprendi que, tipo assim, é isso, eu não tenho controle e beleza. Tanto que eu acho que as minhas redes sociais que eu mantenho até hoje, mesmo não ganhando dinheiro com ela, enfim, com blog ou seja, qualquer tipo de conteúdo que eu produza pra internet, eu sinto pelo menos no meu Instagram eu tenho controle. Lá sou eu que mando, se eu tô vendo que vai ser de tal jeito, vai ser de tal jeito, se eu quiser deixar organizado, vai ficar organizado, a beleza ali do feed eu consigo controlar. Não é que esteja perfeito, porque eu sinto também que tem muito minha cara ali, eu já tenho minhas críticas ao meu próprio Instagram, mas eu sei que esteticamente, em relação a cores e tudo mais, eu consigo me organizar. Então eu tenho esse ambiente onde eu tenho controle. Assim como o Instagram da agência também, eu também consigo ter um pouco mais de controle, porque está nas nossas mãos, literalmente, sabe? Não precisa de fatores externos. Então eu tento concentrar minha energia de, tipo, perfeição, onde eu consigo ter controle total. E aonde eu não conseguir, paciência, né? Vamos lidar com isso. A gente fala que, porque não pode ter mudança na vida do autista, porque ele se desregula. Isso realmente pode acontecer, isso realmente pode gerar crise. Mas, por exemplo,
exemplo, no trabalho, a gente precisa se acostumar que algumas mudanças vão acontecer e que, tipo, quanto mais a gente se expor a essas mudanças, mais a gente vai entendendo que, tipo assim, tá tudo bem, sabe? A gente vai parar de entrar em crise em algum momento quando a gente se acostuma que a gente não tem controle de alguma coisa. Se expor também a algumas mudanças que vão ocorrer, que não tem jeito, de vez em quando vai acontecer, faz também com que o autista se acostume com aquilo, sabe? Então, em algumas situações, não adianta também querer blindar o autista de qualquer tipo de mudança. Se a mudança é uma coisa que vai ser rotineira, que vai acontecer de vez em quando, ele vai se acostumar com o tempo. Porque às vezes a gente fica preocupado com criança e tudo mais. A criança também precisa se acostumar de que às vezes não vai acontecer exatamente do jeito que ela quer. Não adianta você querer colocar ela blindar, sabe? Ah, porque é uma criança autista, não pode haver mudança nenhuma. Cara, o mundo não vai entregar isso pra ela. Quando ela crescer, ela precisar ter um emprego, por exemplo, ela vai ter que lidar com o fato de que nem tudo está sob controle dela. É preciso expor o autista a certos tipos de mudança para que ele se acostume também e isso no futuro não seja mais um problema, sabe? Tipo, ele se acostume com essa possibilidade de que, tipo, olha, nem tudo vai sair como você espera, mas tá tudo bem. O que você puder controlar, você vai controlar, se não, enfim. É lógico que eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Se você sabe com uma pessoa autista e você marcou com ela, não vai desmarcar também desse exemplo que eu tô dando. Não tô falando de um caso onde é rotineiro, é contínuo. Não é por isso também que você vai ficar gerando crise em autista aí à toa. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Também não pode nem ser tipo, vamos blindar completamente o autista do mundo real e colocar no mundo onde nenhuma mudança vai acontecer, mas também não vamos, tipo, ficar gerando mudança a cada 10 minutos, porque não há autista que vai aguentar, vai entrar num burnout, vai entrar em crise séria, então vamos também encontrar um equilíbrio entre essas duas situações. Então eu acho que o episódio sobre trabalho, ele é basicamente isso. Eu acho que muitos autistas, talvez, que vão entrar no mercado de trabalho, talvez esse tipo de conteúdo seja interessante pra entender também o que pode passar, que tipo de situação pode enfrentar. Essas foram as situações que eu enfrentei. Que bom que hoje eu tô numa situação, né, onde eu tô feliz com o meu trabalho, me sinto muito orgulhosa da empresa que eu construí. Foi o que eu disse, tem lados bons e lados ruins, mas hoje em dia eu acho que tem muito mais coisas positivas do que negativas e por isso eu tô muito feliz com o que eu construí com a Gabi até hoje na nossa agência. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom feriado pra vocês, de Dia do Trabalho, se você estiver assistindo assim que sair o episódio. E não se esqueça se você ainda não segue no Spotify ou no YouTube, siga, se inscreva, dê like, avalie o podcast, dê 5 estrelas, faça o que você puder pra plataforma entender que esse conteúdo é relevante, que você curtiu. Vai me ajudar muito, tá bom? Então não se esqueça disso. E até o próximo episódio.